Sejam muito bem-vindas ao Ninguém Pode Com Elas. Mais um episódio do nosso podcast do Universo Feminino. Eu sou a Carol Ultramari. Estou aqui com as minhas parceiras de podcast. Oi, olá! gata. E hoje Joana, promete, hein? Hoje promete. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui e hoje, mais do que nunca, com convidados mega especiais. A Andréia também tá aqui com a gente hoje, maravilhosa. Oi, como sempre, muito feliz. Grata aí pelo aceitar o nosso convite, por estar participando aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Hoje temos 2 convidados especiais nesse episódio. Esse episódio promete. Né? E depois do evento que tivemos, então, hein? Mais ainda, né? Vou apresentar para vocês os nossos convidados. Eu tenho que ler, gente, porque esses são multitarefados. E a gente achava que a gente era louca, com muita coisa para fazer. Muita coisa. Mas eu vou apresentar para vocês esse casal maravilhoso. Já os conheço, tenho um carinho enorme por vocês, quero agradecer a presença de vocês aqui, obrigada por aceitar o nosso convite, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tenho aqui comigo a Jéssica, essa mulher linda, mãe, ela é terapeuta integrativa, executiva de marketing, ela faz todo o marketing de todas as empresas que eles têm, que vocês vão saber quais. Também é professora de dança do Grupo Raça. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão acompanhando a gente. Gratíssima pelo convite. Espero contribuir um pouquinho com vocês e compartilhar o que nós somos. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai ser incrível. Essa mulher tem muita história para contar. Temos aqui um homem reinando nesse harém de mulherada. Eis que o fruto abençoado entre as mulheres. Ele tá aqui, ó, no meio da mulherada. Seja bem-vindo, Djalma. Obrigado, eu que agradeço. Djalma já conheço também, um parceirão. Ele é neuropsicopedagogo, terapeuta integrativo, especialista em psicologia da dança e um professor de dança que dança como ninguém. Seja bem-vindo, Djalma. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite vocês. Espero que vocês gostem, que nós temos algumas coisinhas, algumas informações para passar. E já eu que tenho que agradecer, né? Meninas, vocês arrasaram. Vocês arrasam. Obrigada. Que legal. Ninguém pode com elas. Ele finalmente admitiu que ninguém pode com elas. Isso. Vamos fazer jus ao nome. Ninguém pode com ela. Hoje você tá lascado aqui. Ou você sai vivo, ou então... Não. Preparado? Bom, como diz minha esposa, né? Que eu nasci com o pezinho lá. Então, de vez em quando, a gente, amiga, sim. o nosso universo feminino, nós conhecemos bem desse universo feminino. Mais de 30 anos lidando com mulheres, né? Pega isso. Já tem um eu aí. Sim. Já tem aflorado. Sim. Eles são criadores e fundadores da Seven Trip Turismo. É uma agência de viagem maravilhosa que eu não vejo a hora de fazer a minha. Já pretendo realizar um dos meus sonhos. Não é? Bora estrear. São fundadores também da Djalma Eventos e Marketing. Eles fazem muitos eventos, eu acompanho sempre. Influencers de viagens também. Gente, vocês não querem parar de trabalhar, né? A lista de trabalho aqui é enorme. E também são fundadores das Mulheres Overflow, né? Um projeto lindo que trabalha com mulheres. Como que surgiu o Mulheres Overflow? Da onde que veio o Mulheres Overflow? Ai, mulheres é um sonho realizado e tocante, assim, do coração. Na verdade, a gente já trabalha com mulheres há muito tempo, né? A gente já trabalha com atendimento a mulheres há muito tempo. Então, a gente sempre fez eventos, projetos. E o nome Mulheres Overflow surgiu do transbordar. O que a Carol tem para transbordar na minha vida, o que a Jéssica tem para transbordar na vida da Jo, e o que a Jo tem para transbordar na vida da Déia, assim. E é isso que tem. A sua essência, que nem eu falo, todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Mas sempre enaltecer o luz. E sempre uma ajudar a outra. Então, assim, o Mulheres surgiu da dor das mulheres, também me identifico como, mas é um espaço, uma comunidade que trata da nossa essência e de vários pilares da nossa vida, como a saúde física, emocional e mental, né? Importante. Muito importante. Também sobre saúde, educação física, exercícios, esporte, viagens,
para mulheres, né? E o empreendedorismo e empoderamento feminino, não pode faltar, né? Então, o Mulheres é feito delas, por elas e para elas. Aí Então. que é o mais importante. É um combo perfeito. Né? É o transbordar. Quando você teve essa ideia do Mulheres Overflow, quais foram as principais dores que você precisou acolher para trabalhar esse transbordar das mulheres, para fazer com que elas se identificassem, se sentissem acolhidas? Quais foram as principais dores? Bom, as principais, primeiro, é que devido ao, vamos para o mercado, não, tem muita rivalidade feminina, né? Sim. Sim. E não tem por que ter rivalidade, é sororidade, é uma ajudando a outra, porque juntas somos mais fortes. Então a dor é sentir sozinha, não ter apoio, né, de ninguém, não ter com quem contar. E às vezes, assim, você tá na família, mas não tem essas pessoas. Mas eu posso te ajudar, você pode me ajudar e juntos podemos ajudar outro. Então a dor era se sentir sozinha. Porque às vezes a gente tem colegas, mas não pra mostrar o nosso íntimo, nossa dor, realmente que vai pegar na nossa mão e vai nos ajudar. Até Ou às vezes mesmo. com um abraço, uma palavra amiga, ou um ombro, né? Às vezes nem isso a gente consegue ter. Então foi mais dessa dor de sentir sozinho no caminho, na jornada. E o Djalma? E aí é onde eu entro. Por né? que mulheres? Por que você optou por ir pro universo feminino? Ah, isso já veio da dança. Aí, mas só que antes da dança, eu falo que das dores das mulheres da minha vida. Então, quando ela veio com a ideia do transbordar, isso era algo que eu já fazia com as minhas alunas. Então, desde ter a roda de conversa, de poder sentar, de poder alinhar, porque hoje até se a gente usar o termo cuidar, as pessoas não entendem o que é o cuidar. Exato. O simples fato de você disponibilizar do seu tempo, que é precioso e as pessoas deixam de lado, já é um cuidar. Exato. E aí veio da minha mãe. Minha mãe teve depressão rigorosa. Então eu pude fazer para muitas outras mulheres o que eu não pude fazer pela minha mãe na época. E aí quando a Gé veio com o transbordar, e aí a junção do transbordar, do fazer ou não fazer, como é que nós vamos agora poder canalizar toda essa ideia de uma forma que a gente possa gerar valor para a vida das pessoas. Porque uma coisa é, a dança ela já proporciona isso. Sim. Só que ainda assim as pessoas insistem em dizer que a dança é mais um passo. É porque dependendo do lugar aonde é um feito. hobby. Aham. A dança cura. Isso. E aí foi aonde eu comecei a trazer de uma perspectiva diferente. Porque da psicologia da dança. Como a gente vai trabalhar como um tripé. Corpo, mente e espírito. Mas não, nós estamos falando nem de religião, nem de religiosidade. Estamos falando no que todo mundo busca, que é o melhorar de dentro para fora. Mas como fazer com que as pessoas enxerguem isso? Porque geralmente quem vai fazer uma aula de dança já vem toda com dores. Já vem quebrada. Já vem Sim. quebrada. Eu costumo dizer que as pessoas que, né, nós que trabalhamos com a dança, nós não somos só professores, nós somos terapeutas, psicólogos, porque a pessoa quando ela procura a dança, ela já vem por um motivo. Ou é porque tá com, né, problemas de saúde, o médico pediu para fazer alguma atividade física, ou passa em terapia e precisa, né, uma pessoa muito fechada, precisa se socializar, precisa tratar depressão, ansiedade. Então, nós precisamos estar sempre já prontos para acolher A gente isso, já né? vai quebrada, né? Essa é a verdade. E aí foi essa junção, usando a experiência com pessoas, que eu falo, não, trabalhar com vidas. É diferente quando você fala, você faz o quê? Eu dou aula de dança. Não, você faz o quê? Eu trabalho com vidas. Porque não se trata apenas de passos. Eu falo que essa é a cerejinha. Todo mundo vai conseguir alcançar esse resultado. Mas primeiro, vem cá, vamos se conhecer, vamos se conectar a pessoas, vamos entender as suas dores, o que te atrapalhou, o que te impossibilitou de alcançar resultados, porque isso vai impactar diretamente no conhecimento com a dança. E deixa eu te perguntar, Sim. Você como homem, você recebeu algum tipo de preconceito por invadir o universo feminino? Porque é muito difícil e tem todo o meu respeito, um homem com esse olhar, né, para o universo feminino, para a dor da mulher, acolher, entender e buscar, estudar e se preparar para falar, não, você veio quebrada, mas se eu conseguir
colar um caquinho seu, eu me sinto realizado. Você já teve algum tipo de resistência do nosso lado, como mulher, de não aceitar esse acolhimento por ser homem? Não, porque eu comecei muito cedo. Então, antes mesmo de aprender o que era ética na dança, a gente já tinha feito esse trabalho. Porque o preconceito ele veio antes. Não, mas como é que um menino com essa idade está ministrando aula? Com quantos anos você começou a ministrar? 13. Nossa, que legal. Nem sabia o que era isso, né? 13 pra Então, a 14. dança está presente na sua vida desde sempre. Desde Desde a sempre. infância. Isso, desde a Que infância. legal. E aí depois veio o magistério. Aí, assim, na época de escola, era muitas mulheres. E o Djalma? E o Djalma. A mulherada gosta de dançar. O Djalma dança. Ele já ele já queria um harém, né? Ele sempre quis. Se eu mandar fotos e encontrar fotos, vocês vão ver que é verdade. Fiz o álbum da oitava, assim, 12 mulheres, porque tem a questão tinha da chamada, né? Mas independente, aí era o Djalma no meio. Então isso trouxe aquela popularidade por conta da dança, de você não ter medo de falar com mulheres, você se comunicar sendo, né, homem, porque antigamente é diferente de hoje. Sim, sim. E aí por conta disso, de conhecer, de entender, e aí também até por conta, porque eu sou de 9 tias. Então são 9 Então você tias. já Uma família você feminina. já é de um universo Feminino, literalmente sim. feminino, né? E aí foi onde a gente vai entendendo das dores, ou como as minhas tias, elas não conversavam, não passavam pra gente algumas coisas e passavam muitas outras que realmente algumas outras famílias não tinham. Então a gente já veio desenvolvendo esse lado. Como entender como é que é o universo feminino no sentido de dor, de preconceito, de buscar, de não buscar, de se aceitar, de se olhar de uma forma onde você pode gerar pro outro aquilo que você acredita que seja seu. E aí veio a dança. E aí dentro da dança foi alcançar resultados. Djalma, um menino de 13 anos, apaixonado pela dança. Após você foi pro Black, né? Começamos com o street dance. Passamos aí desde um pouquinho do balé. Eu adoro. E um menino de 13 anos, aí nesse mundo, aí viu que tá mais no mundo feminino. Quando você caiu, né? Você teve essa visão de que você ajuda mulheres, que você cura dores, que você ajuda uma ansiedade, que assim, eu sempre escuto falar que a dança, quem dança é mais feliz. Mas até a pessoa começar a dançar para ser mais feliz, tem o Djalma ali, né? Incentivando, passando a positividade de dançar, de ouvir uma música, de se entregar, porque dança é uma entrega também. Me fala um pouquinho aí desses 13 anos e hoje está ajudando mulheres. Quando você viu, você ajudava, você era peça-chave. Não foi bem assim. Porque o começo não foi de ajudar. O começo foi realmente, como eu falei, até uma certa idade a gente acaba aqui não sabendo o que é ética. Então a dança ela é um divisor de águas quando você consegue trabalhar dessa forma. Mas antes não, antes a gente usava Pra dar uma paqueradinha. como benefício. Aquele olharzinho. Eu falo, já que não me deu aquele corpo de Bruno, né? Então, de Bruno hoje. Aí Hoje, tá? Porque o Bruno aí a gente tem que... Mas ó, eu tenho registros do Bruno e eu vou Isso é bom, isso é bom, isso é bom. manda essa foto pra ler. Eu vou Tem que trazer. botar na Eu acho que tela tem que essa postar. foto. No próximo episódio, prometo que eu trago a foto. Aí eu comecei entendendo, por conta até mesmo das minhas tias, e aí eu tenho uma tia que ela... Uma idade de diferença de 1 ano. E aí tinha as amigas, né? Então esse foi o caminho. Opa, a dança ela proporciona algo que quando você dança, todo mundo te olha, mas te olha de uma outra forma. Mulheres gostam de homens que dançam. Sim. Sempre ouvi isso. Aí você vai desenvolvendo a maneira como você fala, a maneira como você se porta. Aí, o perfume que lá atrás era bom. Aí depois foi mudando. Porque aí, tudo isso foi influenciando. Porque aí eu fui entendendo que para cada ambiente que eu estava, eu poderia ser eu mesmo, mas ainda assim tinha uma visibilidade. E aí você acaba tirando realmente proveito de toda essa situação. Só que chegou um certo tempo que eu comecei a mudar.
a mudar essa forma como eu encarava, como eu enxergava, como eu queria ser visto. Porque, querendo ou não, o homem ele fica com um lado muito assexuado. E aí as mulheres vêm para a aula também cheio de dores, mas acaba que projetando em você. Sim. Ah, porque Tem aquela você carência, né? porque você está cheiroso. Ai, porque você atencioso. conversa com uma forma diferente. Nossa, porque você tem um carinho com a gente. Então, Começa a desejar o que na verdade elas gostariam de ter lá fora. isso, e eu brinco, né, que tinha muitos que eram viúvas de marido vivos. Eita. E Aí aí, é difícil. o que acontece? Aí projeta em você. E aí, eu vim de uma época onde você tinha que aprender como se vender na dança. E isso é bem difícil, porque é uma coisa que eu passo, assim. A gente tem que tomar um cuidado. Eu tenho esse lado acolhedor, eu gosto de conversar, né? E tem essa proximidade tanto com os homens quanto com as mulheres. E às vezes os homens acabam entendendo isso de uma mas forma os homens, diferente. E eu acredito que o Djalma passa, né? Só pelo lado feminino. Então, Não, hoje não mais. hoje não mais, É, né? hoje não mais. Hoje não mais, que a Jéssica tá ali no pedal. Mas aí- Hoje tem regras. Mas aí agora eu quero entender onde que a Jéssica entrou nessa história. Veio na dança? Foi naquela paqueradinha? Foi na dança. Foi na aula de dança. Foi na aula eu de conheci dança. ele na aula de dança. Fui, me matriculei na academia. Aí vi, porque eu amo dançar, né? Meu sonho desde pequena era ser dançarina. Ah. Sempre sonhei em dançar. E aí, vi lá na academia que eu ia fazer a aula de dança de Djalma Peterson. Não conhecia, mas ele era bem conhecido Não na dei moral, dança. não dei ibope. Mas, é verdade. E se a gente Não dei e se golpe. colocar a história veio um pouco antes. Esse Isso. não dar essa moral, porque Já gostei de você. assim, eu fazia fotos em Além da casas. dança, né? Eu fazia fotos em casa. Aí eu cliquei você. Que aí eu fazia fotos em casas noturnas. Tem mais uma empresa, então. Essa ramificação. E aí eu já tinha tirado foto delas em alguns lugares, minha irmã dela já sabia quem era. Então tinha assim, sempre, a turma do pagode. Ele era super conhecido nesse meio. Então. E ela Djalma nem sempre tinha. foi muito conhecido, né? Sempre lá eu na falei, nossa você pode região. ser Pode ser político. acho que pode ser candidato. Ele E aí- sai na rua Aí, assim, uma semana antes teve um show do Mumuzinho. E aí adoro. eu estava fazendo o show dele no Via no Via Marquês. É. E ela ficou lá, nem tinha um, e eu no palco, Eu lá tava com a minha tirando irmã, foto, minhas e eu nem amigas. tinha um. E aí na semana seguinte, aí eu ia iniciar uma aula que era na academia, que era uma rede grande, ainda continua tendo academia, mas era uma rede maior, que era a Humanas. E aí foi lá que nós nos reencontramos. Mas o projeto não tinha nada a ver com a gente, assim, de, vamos sair, vamos namorar. Não, aconteceu. Aí Nada. então conta, aí você veio pra dança. Sim. Conectou. Fui começar a fazer aula de dança e conectei. E aí, ele é super comunicativo, super simpático, empático. E aí, ele sempre conversa com todos, que nem acho que na rede social dele tem todos os alunos de todas as épocas. Ele encontra a gente, ele deu aula há 20 anos atrás e lembra Isso é do... legal. Isso Lembra, é bem legal. lembra do legal. que aconteceu, da situação, enfim. Aí eu comecei a fazer a aula, porque eu gosto bastante de dançar, e comecei a fazer o forró e o samba rock. E aí a gente trocou redes sociais, que é o que ele entregava, né? Um papelzinho para os alunos. Ele entregava Nossa, com as redes engraçado. sociais dele, entregava pra gente começar a seguir. Sempre foi do marketing, né? Não, Sempre vendendo peixe. Não, o nome dele. não, e nesse dia havia acabado os cartões. Escreveu a mão. Aí foi era folhinha de sulfite, eu tinha que fazer um evento, aí falei, sobre essas daqui. Aí eu fui, Vai aqui mesmo. era a primeira vai aula, aí eu essa entreguei, era uma folhinha de sulfite, aí tava lá o blog e o Facebook na época. né? Era O Facebook na Djalma época. Peterson. E o blog dele. Aí a gente eu comecei a seguir, oi, Pro, tudo bem? A Jéssica, ele, oi, tudo bem? E aí a gente começou a conversar no bate-papo bate-papo, gente. No Messenger do Facebook. Ainda bem que não era Orkut, né, gente? É, Então eu ia não. começar a fazer as contas. Foi entregando já. Aí a gente começou a conversar assim, sem pretensão nenhuma. E aí, dali da conversa, começou a gerar uma amizade de homem e mulher. Só que quantos dias isso? Aí a gente começou a conversar, e ele tem uma facilidade de que as mulheres conseguem contar a vida delas
em um momento que fica. É incrível. É um Fala assim, terapeuta, né? ele fala, é que aquela livro. aluna aconteceu. Eu falei assim, você conheceu ela quando? Ontem, mas como você já sabe de tudo isso da vida dela? E ele tem isso, e as alunas falam. E foi o que aconteceu comigo, não foi? Começar a falar, eu sou mãe, isso, foi assim, foi como aconteceu, sou mãe solo. E aí foi. Aí ele falou assim, depois da aula, vamos tomar um suco? Eu falei, vamos, mas sem pretensão nenhuma. Aí, na segunda aula, me ajuda aí a resgatar a memória. Você já chamou pra sair? Já. Não. Porque É assim, que foi, nem- muito, eu foi tinha- muito legal o papo, assim, foi... Vocês porque, realmente assim, se tornaram amigos. sim, por eu ser mãe solo, né, a gente já fica com receio de conhecer outras pessoas. pessoas, tem isso, outros sim. homens. E assim, eu não senti realmente, foi genuíno, não teve maldade, segundo as intenções. Então eu falei, e a gente, né, eu era mãe solo, só trabalhava e cuidava da minha filha e treinava. E aí fiz uma amizade com ele e falei assim, é muito bom você ter, trocar essas experiências, né, trocar esse carinho e afeto, mas nesse sentido de alguém pra acolher, pra te dar um conselho. E aí foi nessa que a gente se conheceu. Eu estava Você saindo queria falar do... essa parte da nossa história você tem que ter, adora, nossa, né? essa Há parte- quanto tempo? 11, esse mês tá fazendo 11 anos. E temos um fruto, né? Temos 2, na verdade. Temos o Alice, de 12 anos, que ele é o pai sócio-afetivo dela, que é o paizão do coração, que ela ama, é apaixonada por esse pai. E temos o nosso Djalminha, que é o Djalma Peterson Filho, de 1 ano e meio. Muito bonitinho. fofo. Ele é um amor, Ele é muito fofo. igual o pai, uma simpatia. Ele vai com todo mundo. Bem sorridente. Já é Super. candidato Já, também. já. Já vai sair nas próximas Sai. eleições. Vai, Vereador. tá o filho. Olha, que fique registrado agora, não, que eu tenho que falar como é que aconteceu. Esses 11 anos, como... Esses 11 anos. Porque foi esse momento, nós tivemos... Como que ela te três- freou? Não, como é que ela me... Filha. Olha pra tudo isso. Não Foi foi, ela não que foi te eu. pescou. Não foi, Tá. não. Foi ela que te Esse pescou, processo de Sim. sedução. Esse Agora- processo de sedução. Agora eu posso contar que assim, de uma forma que fala, olha tudo Quero isso. entender. Olha tudo isso. Quero entender como pode. que você curou essa dor. No nosso terceiro encontro, vamos colocar assim, né? É que eu estava saindo do San Prazer e eu estava com plano de ir para a Austrália. E aí nessa veio a Humanas. Aí saiu, eu falei, deixa eu ver como é que vai ser esse trabalho. Mas ainda assim os planos estavam de sair. Eu falei, não sei se essa academia vai ser legal, porque tinha todo um encantamento. Então eu falei, pode ser que eu fico mais um pouco. E aí saímos da primeira, aí saímos da segunda. Assim, na primeira ela toda fina. Fui pra Lareira, que era um lugar que eu gostava de ir muito. E aí pediu, nem comeu. Mas no primeiro Só encontro nenhuma pediu. mulher come, Então, né? não, mas é Você não porque- sabia não, disso? ela queria só Não, analisar, ela queria Primeiro analisar. Ela falou, encontro. bom, pelo menos não é mesquinho, né? Vai pagar a conta. vai pagar a Passou. conta. Vai pagar Só a no conta. terceiro que a gente faz igual as A gente só branquelas. come. Aí Pode trazer o cara. tivemos o segundo, aí no terceiro, nossa, aquela noite. A conta ficou cara. Não, e a Lu, não. Não, a gente foi pra uma sorveteria tomar açaí. Foi açaí, É, né? e Sorvete. aí, mas aí ela tomou sorvete, tomou açaí. Mas aí o caldinho. Eu falei, então tá tudo bem. Tá tudo bem, vai. Ela não foi... À noite ela esqueceu Hoje da é dieta. assim. Aí na hora de ir embora, que nem na conversa não teve nenhuma insinuação de que ia, pelo menos não da minha parte. E aí, Será? não, pior que não. Será? Eu sou daquele que é Esse aqui assim. é ligeiro, É hein? assim. E aí a lua tava baixa, tava aquela lua Nossa, linda, achei linda, Aquele linda. clima de novela. Aí Estava. Tudo eu olhei, conspirando. sim, a moto estava ao lado, A aí gente eu tava olhei a indo lua. pra moto pra gente ir embora do local. Aí eu falei, vou dar um abraço antes ia de me dar um deixá-la. E olhei a lua, aí eu falei, vou dar um abraço, né? Dei o abraço e falei, nossa, olha como a lua tá linda. Disse que o braço veio, beijou. Ele virou pra... Ai, eu gosto assim. E aí me beijou. Eu Eu falei, achei que ele ia me beijar já. Aí você já foi. não, Já ela, gosta Empoderada, assim, de mulheres de atitude. decidida. Perder tempo pra quê? É isso, é aí, isso. aí eu olho e falo assim, não ia perder tudo isso? Nossa! E aí, depois desse beijo, eu falei, opa, porque como nós já estávamos numa idade onde eu sei o que eu quero, você sabe o que você quer, se aconteceu é por uma razão maior. E aí foi que ela contou, reforçou que ela tinha a Alice. Aí eu falei, bom, então vamos fazer assim. Nossa, Se ela
se ela me aceitar, aí a gente vai dar um passo para amanhã. Agora, se não... É porque a gente tem esse receio, assim, a gente se conheceu, mas eu tenho outra vida, tenho uma filha. Sim. E esse era o meu Como- sonho de ser pai, assim, de constituir família. Então eu falei, eu vou para longe, né? Porque aí tá tudo bem. E aí foi, desde então... Obrigado. Olha, Cuidado, cuidado. E aí, E desde então, estamos juntos, que aí foi conhecer a Alice, que eu chamo de Nenes, e aí foi paixão ao primeiro encontro. Ela que nunca história tinha linda. visto ele, nunca. Ele chegou em casa, ela olhou pra ele, Veio, deu um sorriso É e um meu braço pai. já. e aí, já ela te acolheu. Ele e acolheu. aí, desde então, estamos juntos, então, e foi assim, essa nossa história. Ah, gente, que lindo. Olha os coraçãozinhos subindo. Foi Gente, assim, que Pode, lindo. pode colocar coração aí, pessoal. Pode colocar coração. coraçãozinho. A história Foi assim. merece. Tá, Parabéns. eu assumo, foi eu que beijei, que ele adora falar essa Não, história. pô, Ah, ele quer Porque- falar que foi conquistado. mas é porque geralmente tem sempre, as pessoas acham que tem que viver sempre nesse centro de aprovação, né? E aí quando olha, É sério, produção? não, o que que, eu não entendi o que que... Como assim? E aí isso geralmente passa. E aí, não, vamos quebrar isso, né? Porque não, eu sou um cara de valor. Então eu sei aonde eu Isso, estou. isso. E aí a melhor parte é, porque se eu te respeito e você entende que está sendo respeitada, então as pessoas podem falar o que quiser e você vai falar assim. Exato. Olha o apelido que ela tinha pra mim, meu pretinho magia. Eu falei, o quê? Então é Boy essa. magia, fala meu peixinho magia. Porque na época tinha os boy magia, né? Que era. E aí, como eu vou ser o boy magia? Eu sempre falava, não, eu sou o sapo. As pessoas disseram, como assim o sapo? Eu falei, não, porque vocês querem o príncipe vira sapo, mas o sapo é que vira o príncipe, tá? Gente, Mas a pergunta, já precisou correr com a vassoura atrás desse sapo? Não. 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 É porque. só dando beijo pra ver se vira Ele faz valer, Faz valer. então. Mas é por conta mesmo de você entender que se você tem uma filha ou se você tem uma família, você quer ser espelho. Sim. E aí você não quer cometer, você quer, na verdade, é romper aquela corrente familiar. E aí foi justamente nesse processo, tipo, o que eu passei com a minha mãe, o que eu passei com o meu progenitor, que de certa forma vai moldando a gente para que a gente tenha atitudes e ações diferentes. Somos pessoas totalmente diferentes. Eu sou emoção, ele é razão com emoção, né? Mas assim, os diferentes se completam. Mas eu achei bem, porque assim, que você perguntou. Então a gente, hoje, com mais maturidade, 11 anos, mas no começo tinha as questões Porque pessoais. você tá se conhecendo. Sim. É normal. Não, mas aí a gente fala que relacionamento é difícil, até mesmo depois. Sim. Porque sim. eu sempre fui uma pessoa muito segura. É. Assim, muito. Ah, você é uma Joana. Não, muito, extremamente. Porque se as pessoas olham, aí as pessoas elas veem sempre primeiro o físico. É, Sim. exato. E aí alguns achavam que não, mas é arrogante, é prepotente, mas não, isso é chamado de postura. Quando você tem uma postura, aí as pessoas que se diminuem... As pessoas não conseguem entender quando você sabe exatamente o que você não quer. Sim. Porque o que eu quero, eu tô descobrindo sempre. Todo dia eu quero alguma coisa. Todo dia eu quero algo mais. Mas quando você se posiciona e fala, isso eu não quero. O não, né? O não. Isso é assustador. E aí você se depara com esse cenário. Você é metido, você é arrogante, você é prepotente, você... É porque, na verdade, as pessoas demoram muito pra aprender a falar não. Exato. Aí Pra impor impor seus limites. limites. E aí é que tá, e eu já não tenho esse problema. Nossa, nunca. Porque eu brinco, eu falo, eu adoro, nunca tive, né? Eu adoro decepcionar as pessoas. Aí quando eu uso essas falas, às vezes as pessoas estranham. Eu falo, porque se você decepcionar as pessoas, você aprende o quanto você foi decepcionado primeiro. Mas aí o quanto você não deve se decepcionar. E aí você não cria expectativa no outro. Exato. Então a pessoa ela vai gostar de você da forma como você é. No seu Então você natural, não né? precisa ter máscara. E aí isso eu passo sempre. Os meus amigos, eu falo que são irmãos, realmente a gente entende e conhece cada um. É Sem aquela coisa máscara, de olhar. sem máscara, sem armadura. E eu falo, independente do tempo, eu crio relacionamento com as pessoas. Por isso que às vezes a gente encontra gente de 30 anos atrás, aí muda. Nossa, mas você não mudou. Eu falo, eu falava pra não beber. Falava que era só a dança. Não bebo, não fumo, então gosto de esporte. E a dança em si, ela me proporciona isso. E aí vem toda essa mudança, né? E Lindo, pra gente. você como mulher
que é importante ter uma rede de apoio diferenciada, né? Quando você passou, por exemplo, pela maternidade, foi importante esse acolhimento? Como que você lidou? Foi difícil para você? Sim, porque eu tenho as duas experiências, né? Primeiro de ser mãe solo, que foi o primeiro ano de vida da Alice, que foi super difícil, super, super, super. Eu tinha um apoio, assim, da minha mãe, mas era eu e eu que tava ali correndo. Então, assim, ser mãe solo, trabalhar e a gente, cadê a gente? Vai se esquecendo, né? Porque a gente foca, ainda mais que ela era o primeiro ano de vida dela. Aí vem a culpa, porque você tá ausente, mas Exatamente. você precisa trabalhar pra manter, né? pra manter. E aí, quando a gente se conheceu, e assim, eu sempre pedi assim, eu quero que minha filha tenha um pai, meu sonho sempre foi construir uma família, né? Então, já tive um relacionamento, porém não foi pra frente. E aí depois, a Alice veio de uma... Porque é delicado, porque eu acredito que ela vai assistir, né? Mas o termo correto seria não vou usar a palavra, mas de vulnerável. Certo. Entendi. Então... Certo. Não queria. Sim. Sim. Mas hoje, com a sabedoria que eu tenho, Alice foi o meu milagre daquela época que eu estava vivendo. Porque, que nem eu falo, naquele momento, ou eu não estaria mais aqui, ou estaria com relacionamento abusivo, tóxico, que não seria bacana. Então, tudo, né, hoje com a sabedoria que eu tenho, hoje tudo faz sentido, né? E a minha filha, meu amor, a minha Alice. É a sua companheira, né? A minha Xerox colorida autenticada que eu falo. Não, ela é a Jéssica todinha. E aí, quando eu conheci o Djalma, assim, foi um divisor, porque eu falo pra ele, você nasceu pra ser pai de menina. Tanto que quando eu engravidei, achei que era uma menina. Eu falei, você é pai de menina. Porque tanto ele conhecer esse universo feminino, que nem ele sabe lidar melhor com ela do que eu, que sou mãe. Né, amado? Imagino. Ele sabe, hoje, assim... Ainda mais essa fase que ela tá agora, né, 12 entrando anos. na adolescência. É difícil essa que fase. é difícil. Mas com a ajuda dele, a gente conseguiu melhorar muito a nossa comunicação em relação. Hoje a gente conversa, que nem eu falo. Eu sou amiga, mas antes eu sou mãe, né? Então, mãe e amiga, você tem né? Com certeza. Você entende esse sentido dessa idade de como ser. E às vezes elas confundem um pouco, né? A gente é mais vista como amiga do que a mãe, né? E quando a gente precisa impor o lado de mãe, até você nós falar somos não. as bruxas. Até você falar não. Porque quando você fala não, fala, ai, mãe! Isso aí vem a mãe, né? Aí vem a mãe. Quando precisa de alguma coisa, é mãe. Mãe. Então, deixa eu dar a resposta pra Jo. Então, assim, quando o Djalma entrou, assim, foi em primeiro lugar, assim, um alívio, uma segurança de ter um parceiro, de ter com quem contar. Que, assim, quando se eu cair, se eu levantar, vou ter alguém ali, não eu e eu. Porque a gente não tem tempo de... É uma brincadeira, mas a gente não tem tempo de chorar. Não tem tempo de sentir, não tem tempo de se preocupar, não tem tempo... Não, a gente segue. Só coloca a armadura e vai. É um leão Todos por os dia, dias, né? É uma batalha, né? E quando você tem alguém, né, assim, eu tô cansado, ele pode ir lá na frente enquanto eu descanso. Então, assim, ele é meu parceiro de vida. Que amor, é um pai... né, gente? Gente, tá tão melado isso. Não, assim, Aqui é que nem tudo são Não, flores, são são flores. rosas. Não, mas deixa assim também. Não vamos romantizar. Não. Como não Tem seus podemos altos e romantizar a baixos. gravidez também. Sim, Então, não. assim, eu sempre um cara que não parece, mas nerds de verdade, nossa, de gostar Como a sua Os filha nerds eu estudar. reconheço. Isso, Os nerds eu estudar. reconheço. E assim, e para ela sempre me veio estudando isso há tempos atrás, né, sobre inteligência emocional. Aí eu como ressonante, então, mas para que ficar vendo sobre matemática quântica, sobre isso, sobre aquilo, que coisa chata, e horas e horas. E aí, É da hora. mas eu falo, e isso ajudou bastante para que ela entendesse hoje tudo que a gente consegue fazer vem muito de como gerenciar o tempo, como gerir as emoções. E aí não estávamos livres disso. Ela mesma, ela teve depressão. Aí quando perdeu o pai, teve ansiedade.
E aí, pensa, no meu caso, os gatilhos. Se eu não tivesse essa estrutura, Nossa, é. porque eu já vivi isso com a Seria minha mãe. reviver Nossa, E aí eu difícil, falei, né? e era algo que era algo que eu não queria. e sentir o medo de falhar. Então, eu nunca tive. É por isso que ela fala, nossa, é muito seguro. Nossa, parece que não tem problema. É que depois de você, o Djalma precisa ser estudado. Não, e olha que mesmo que nem não foi fácil, eu tive Nossa, que aprender infância, a conviver. adolescência. A minha infância e adolescência, convivendo com a minha mãe, ela foi internada literalmente, assim, de você ver sua mãe sendo colocada, época, né? porque tudo era o Era pneu, loucura, então era né? loucura. Era muito mais Exato. difícil. E naquela aí, e época. Camisa de tratamento. força. Isso, nossa, então, pensa para uma criança o quanto isso prejudica. Nossa, muito. Mas ainda assim, eu aprendi que solitude não é solidão. Exato. Então eu aprendi a ser forte estando sozinho. Não, eu não estava sozinho. É que aí, digo, beijo. Eu sou filho único. Hoje minha mãe é falecida, mas eu tinha um primo que tenho. Não, perdão, desculpa, Diego. Desculpa. Já matou o Opa, primo aqui. Diego. Eu ia falar, não, que foi importante nesse processo. Então, o seu apoio. é que nós nos acolhíamos assim de tal forma que, não vai ter um exemplo, Natal. Natal todo mundo tinha aquele, né? Esse é o meu, esse é o seu. Sua mãe não está. Então, era isso que fez com que a gente se fortalecesse. Pô, a gente pra sair parecia que nós éramos gêmeos. Se eu tava com uma polo laranja, ele tava com uma branca. Se eu tava com uma verde, ele tava com uma roxa. Então, assim, a gente fala que são as estruturas. Quem que fez com que você desse continuidade a isso? E aí as aulas. Então, nós demos aulas juntos. Hoje ele é sargento da aeronáutica. E aí, mas também estudar muito, muito, muito. E aí, sempre focado em como gerar valor para a vida das pessoas. Então, nós entendemos isso. Que é aí o que pra você poderia ser um trauma, um gatilho. Então, Você transformou toda essa dor, né? Isso, e a gente no é seu chamado, suporte. chamado de louco, né? Fala assim, vai ficar igual a sempre. mãe. Por quê? Não, e assim, eu ouvi muito disso, porque quando você tem foco em realizar os seus sonhos, e aí, só que sonhos, eles são às vezes dois, três, e aí as pessoas às vezes é um e não conseguem realizar. E aí, que nem no meu caso, o que você fez? Eu, graças a Deus, eu só trabalhei de um tempo com tudo que eu gosto, e é com amor. Legal. Viagens, a fotografia. Mas você vai fazer muita coisa, quem faz muita coisa não faz nada. Aí fala, faz quando você tem. Quando você gosta, você faz. Por amor, quando você tem constância, quando você tem disciplina. Exato. Então, e aí ao longo do tempo, aí veio essa doida aqui, que a gente fala, né, doida, porque assim, às vezes as pessoas falam, como é que você vai ser mãe? Como é que você vai cuidar de... Não, a casa é nossa. A família é nossa. Boa. Então, eu teve época que ela, não, eu trabalho na Porto, então eu quero alcançar isso, isso e isso. Mas como é que eu vou fazer isso sendo mãe? Falei, mas ela tem o pai. Então, enquanto você vai, aí chegava a comida chegava a nene de banho tomado, e aí a comida pronta, e aí depois... Você conseguiu realizar seu sonho de ter uma De família. ter uma família. E aí era onde agora você chega, e aí agora eu vou. E aí era onde eu ia, aí dava aula, depois da aula ia fazer as fotos, então voltava de manhã, e era assim. E tinha sempre energia teve, ainda. e sempre teve essa Deus. reciprocidade, sempre teve esse entendimento de que cada um tem seu espaço, cada um tem a sua identidade. Gente, Isso eu fiquei... gente, o tempo tá estourando e vocês têm que falar um pouquinho do dia 25, pelo amor de Deus. Vai. Não, na verdade nós vamos só dar... Foi bom pra você o dia 25? Foi bom pra você o dia 25? Foi Gente. maravilhoso. Então assim, Eu sou agradecida pelo convite. Fiquei insegura no começo, coisas novas pra gente, né? Mas assim, obrigado pelo carinho, gente. Foi incrível. As mulheres sabiam porque estavam lá, né? Aprenderam, entenderam e com certeza vão levar pra vida delas. então olha, eu falo Primeiro, que esse foi de muitos, né? Assim. o ninguém pode ir com elas assim, eles se encaixaram junto com Mulheres Nossa, Overflow. Casou, né? Casou, Casamento. né? Porque quando veio o Transbordar, a ideia do ninguém pode com elas também não veio assim, não veio de dores, não veio de Veio. vivências. Sim. Então, automaticamente, experiências não saudáveis e aí que a gente não vai ficar reclamando ou porquê disso. Não, então vamos fazer com que hoje nós tenhamos um lugar de fala, que é um lugar de fala e é onde vocês vão
vão abençoar muitas vidas, muitas outras mulheres, muitas outras empreendedoras. Então, sucesso. Falo, Obrigada. quando eu vi assim, aí que nem a Carol, ela já aceitou o meu convite de ser embaixadora da Seven Trip, sem antes Sei, a nem gente conhe- nem saber o porquê. Não Então, sei, mas eu vou. Vai. É. Ele Porque me com a mandou gente uma é assim. mensagem, Carol, não sei o que. Eu falei, vou botar eu aí. Então- O que é? Não sei. É porque com a gente é assim, vamos. O caminho te explica. Então, é justamente, se ela é capaz de viver o meu sonho, eu sou capaz de viver o sonho dela. Eu sou capaz de estar com ela. Não, o que precisar. É 3 horas da manhã, já me tô com uma ideia. Se é outro, você acorda, me chama amanhã, que agora... Não, então, ó, calma aí, amor, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, gratidão. Obrigada, o respeito, o carinho é E nosso. nós também agradecemos, né? Ah. Porque fazer parte do Mulheres Overflow pra gente também Foi um é privilégio. uma honra. Foi Não, foi um mágico. evento Foi maravilhoso. mágico. Olha, agradecer também aos Salmos, que é a nossa patrocinadora. Obrigado. Dia 21, beijo. dia 21 já deixo o convite aqui. Nós temos workshop com o Ronunes. Então, de estileto. Então, Dia 21 agora dia de 21 de junho. Junho, Isso, é. são pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Então, gratidão. Espero que seja o primeiro e que daqui a um certo tempo a gente volte para poder E falar o um Mulheres pouco mais. Overflow vai seguir, assim, nessa... Gente, me fugiu a palavra. Nesse segmento, Não, nesse- ele vai manter, assim, um congresso, vai ser sempre. Como que vocês estão pensando em fazer? O Mulheres Overflow, ele tem os seus pilares, né? Que então é desde a saúde, como a gente fez esse evento agora, que a gente fez da cura Uhum. pro transbordar. Depois a gente vai fazer sobre bem-estar, que é exercícios, né? Que o nosso personal ali, o Bruno e a Carol já vai montar. engatilhada, É que o show É o gordura show já gordura- entrou no meio. É, que é o encaixe que a gente fala, se O Show show conectando. gordura já tá junto pro bem-estar, que é um dos pilares do Mulheres Overflow. Aí as viagens, empreendedorismo, empoderamento feminino e a dança, né? Que não vai faltar, Então, na né? verdade, serão várias versões. Várias São, versões. vão ser várias versões. É porque de que nem mulheres. aqui o primeiro foi o Anima. E aí depois vai ter o encontro. Vamos já dar, né? Vamos já vai, deixar. já dá E vai um ter spoiler, o café, spoiler o já. café com essência de mulher. Ai, que legal. Porque a gente quer justamente que. Quero conversar. E geralmente, se dá vontade de conversar, você vai tomar o quê? Pra quem? É um cafezinho. café. Então, aí o próximo é o café com essência de mulher, que aí é um encontro, que aí nós vamos ter chair dance, polidense e o estileto. Arrasou. Tem Estarei mulheres lá, falei. com certeza. Estaremos lá, sem Isso. sombra de dúvida. E só uma dele assim, hoje o Mulheres Overflow está acontecendo porque ele que deu esse primeiro passo. Porque assim, a ideia, eu sou cheia de ideias, né? Eu sou criativa, sou do É o marketing, é o marketing. Mas pra sair, ele vai. Eu falo assim, mas não tem mais. Vamos, vamos. Eu por isso que E hoje como a gente Mulheres está consegue. florescendo e transbordando por esse homem. Você Legal. planeja, você sonha, você imagina e ele dá o start, ele executa. Ele é o comercial, então ele É que a gente executa. precisa estar em movimento. E assim, e ação. A gente tem que ter ação do fazer. Não adianta, tá bom, você colocou no papel, colocamos no papel. Mas não pode ser como no final do ano. A sementinha, pula 7 anos. Não, tem que ter ação. É agora. Vamos fazer? Vamos. Vamos. Então, Quando? eu Agora? eu crio as estratégias, você respeita o processo, que não é fácil, mas eu crio as estratégias e dentro das estratégias a gente só vai. E aí a gente já pode falar que nem o Mulheres Overflow, eu pensei em formar um coletivo e depois virar uma ONG. Mas aí a gente acelerou um pouco o processo e aí a gente vai fazer com que o Mulheres Overflow se transforme, vire uma ONG. Olha, Ai, que maravilha. lindo, gente. É isso aí, parabéns. Parabéns, é um Parabéns. projeto lindo. E já temos data do próximo evento, mais ou menos, assim? Só pra a galera já ir se programando, botando na agenda? Exatamente. Vai ter o do dia 21, Dia que vai 21. ser o Esse é o workshop de café. estileto. Workshop. Esse é o Não, workshop. workshop de de estileto. Tá, Com tá. o Nunes na Vai ser, né, numa academia competition da Oscar Freire. Aí vai Uhum. ser uma tarde, né, com workshop. Vai ser específico, exclusivo. Ele é demais. É, estileto é muito Nossa gostoso. Robertinha. E o próximo a gente tá vendo datas, porque assim, a gente, como é da dança, a gente tem um projeto no CTN, que é o Bora Dançar. Ah, verdade. Ainda tem o Vocês CTN. são CTN. convidadas, né, da Hora Dançar. Eu tô em Adoro. falta de A jogos. Déia daqui não a pode pouco falar me de busca em casa. dança, não, porque ela já tá É. aí, ó.
Daqui a pouco ela já pede pro Ale colocar um som lá pra gente já dar Não, gente, na hora que ele falou samba rock, até arrepiou. Mulheres, homem dançando samba rock. Gente, eu adoro. Samba, eu minha dançava. labirintite não deixa. A da labirintite. Isso. A minha labirintite Deixa, não Me deixa. deixa. permite? Então eu falo, me permite? Permito. Isso, pronto. Porque Só fala, vai. Permito. Só vai. Porque a minha labirintite Não, é eu no falo- Dramin. Não, que é com orientação adequada. E aí a gente tem que criar meios para que você consiga se divertir de uma forma Jeito que certo não... de girar. então, ó. Ok. Orientação adequada funciona É isso. tudo. Então tá, porque olha, da última vez... Você dança forrozinho? Oh, Aí, ó, tá forrozinho vendo? é bom. Pronto, Forrozinho é a bom. gente faz um fall rock. Que Um eu quero fall fall rock. Um for rock. Você faz ok. a base do samba rock e o girinho de forró. Tá tá, Mas ótimo. certo, ok. o importante é se divertir ótimo. na dança. Nada daquele de ser girou, feliz. parou, porque aqui, ó, já deu 360 já. Só A se Jéssica brincar. também dança. Jéssica, você dá aula do quê? Eu dou aula de dança e movimento. Eu gosto mais dessas aulas estilo... Mais livres. É, mais livres. Um chair, que é o que a gente tá focando agora, que é pra esse lado... aflorar o lado feminino. Ah, né? A legal. sensualidade. A sensualidade. Eu amo Isso. chair, eu acho E- maravilhoso. A gente usa, É- quer é a usar minha hoje como paixãozinha, assim. Sim, a gente quer usar hoje como resgate. Isso. Ah, É o bacana. resgate do eu e o empreendedorismo. Por quê? Porque com o tempo que eu tenho hoje de aula, e aí ela que acaba sendo o produto do produto, você é empreendedora, você é empresária, você administra uma série de coisas, porque eu falo que a minha parte é fácil, comparada à dela, mas ela acha que a minha parte é difícil. Então eu falo, vamos ensinar mulheres a viver. Isso é o talento, né? Se é o chair, então vamos ajudar a ensinar mulheres a viver do chair. Se é o estileto, então vamos ensinar, porque aí eu tenho esses profissionais comigo, faz parte da minha companhia, e aí a gente vai criar esses meios para que eles cheguem até outras mulheres. Então hoje não vai ser só mais a dança, porque a idade vai chegando e aí a gente vai tendo muito tempo e aí você tem muitas coisas, Exato, muitos braços. exato. Aí Só agora- a aula de leitos da Carol, as mulheres já amaram, né? Não. As mulheres já Gente, ficaram é apaixonadas, perfeita, não né? é? Perfeita. Mas ela coloca amor ali, né? Você Nossa. sente amor quando você vê a Carol dançando. E é É muito que a dança gostoso. pra mim não é a dança, né? É o que vem por trás dela. É um reencontro comigo mesma. Porque a dança pra É você uma também conexão. foi a sua cura, né, É, Carol? foi o meu resgate. Seu Então, resgate. dançar pra mim não é passos, não são danças. É minha liberdade. É conseguir Forma de expressar quem eu sou. expressão, né? É fazer com que a gente encontre a nossa beleza, né? Sim, sim. Encontrar a nossa própria beleza. Autoestima. Isso é muito É importante. E o foco dessas danças é você como você mesmo, não é pra ninguém. Lógico, você pode usar seu Sim. talento. É, Sim, pra outras sim. atividades. Sim, pra que Vou dar uma pimentada. Mas não uma pimentada, não. É o resgate do seu amor próprio, né? Próprio. Se aceitar. É, aceitação. É, porque quando se você amar. dança, você aceita como que você Se é. amar primeiro. É porque a gente não tá Suas acostumado, né? Se amar limitações. primeiro, segundo, terceiro e depois vem. E depois a Isso. gente divide esse amor. Isso. Porque Prática. aí multiplica, né? Ó, pratique o... Bem me quero. Pratique o Bem me quero. quero. Pratique o bem me quero. Que muitas vezes, acho que quase 90% de nós mulheres deixamos o bem me quero de lado, né? É. Nós esquecemos do bem me quero, sim. Bem do queremos autocuidado. o nosso próximo. Fazemos né? de Nossa tudo família. pra todo mundo, pra É. família, mas pra nós nunca Às vezes vem, não né? sobra o Não tempo, sobra né? tempo. Isso, então, aí agora vocês conseguem entender por que eu estou aqui? Porque foi justamente de dores reais. E aí essa conexão. E aí pessoas que estavam se beneficiando daquele trabalho que estava sendo desenvolvido. Mas eu falei, não pode ser só aqui. A gente precisa expandir. A gente precisa crescer e atingir mais pessoas, alcançar, né? Atingir com uma palavra não, alcançar mais pessoas. E aí foi aí que tudo aconteceu. O Cher, ela morria de vontade. Nossa. É, Meu sonho era ser dançarina. Eu sonhava em dançar nos clipes da Beyoncé, da J-Lo. Eu me imaginava lá. Aquelas danças. Nossa, E como não se apaixonar por essas mulheres É, dançando, né? nossa. Não tem como. qual é Referência. daquele da Beyoncé, o Dance Pra Você? a música. Aí lá foi e ela, não, um dia eu vou dançar pra você. Ah, Aí eu falei, não, aí eu vou acelerando. Eu falei, não, então a aula, pera, então agora vai. a aula, e aí, então agora a gente precisa fazer com que o quanto foi bom pra você resgatar. Eu brinco com as minhas alunas, aí eu falo, ó, eu não quero que vocês venham pra aula mais como se você estivesse fazendo a faxina em casa. Não quero, por quê? Porque aí isso demonstra que você não tá se cuidando. Exatamente. Aí eu brinquei até esses dias, né? Falei, como é que são vocês no trabalho? Se vocês estiverem com uma dorzinha, ou vocês deixam de ir?
Não, porque vocês têm responsabilidade com o trabalho, então nós vamos trocar. A partir de hoje, o seu trabalho que paga as suas contas, ele é o extra. E aí agora você é o seu trabalho. Então você vai ter que começar a se enxergar como o trabalho, para que você dê o mesmo valor que você dava para o trabalho, que você dê para você. E aí esse é o primeiro resgate. Legal. Você E aí- sabe que né, eu e o Bruno, nós temos o Show Gordura, e a primeira desculpa, né, que a mulher dá quando começa a desistir do projeto é: eu não tenho tempo. Eu tenho que levar meu filho no futebol, eu tenho que levar meu filho no karatê, a minha filha faz balé, eu preciso levar minha mãe ao médico, eu preciso fazer isso. E aí eu sempre falo: tá, mas e você? Fica onde? Onde você entra? Ai, mas eu não consigo. Não, você consegue. Você precisa ser sua prioridade. Tem você que precisa ser o conseguir. primeiro amor. Exatamente. Tem que E conseguir. é a Exatamente. primeira coisa que as mulheres falam. Sim. Ai, não tenho tempo. Mas você tem tempo pra tudo e não tem tempo pra você? Vai se Mas e se auto-sabotar. você hoje não cuidar de você, amanhã você vai ter que ter tempo pra cuidar da sua saúde. Porque você vai adoecer. Em algum momento você vai parar. Parar. Vai precisar E tudo parar. o que depende de você não vai funcionar Não vai mais. funcionar. Então, e aí entra a autossabotagem. Então, Isso. sempre, 90% das alunas, todas elas se autossabotam. Todas. E aí foi uma das nossas preocupações, para justamente desmistificar isso. Então, se é autossabotagem, se a desculpa é a falta de tempo, então nós vamos ensiná-las como a gerir o tempo. Gestão de tempo. Sim. Gestão de tempo, pronto. Porque Exato. aí já começa já a entender... Coloque as prioridades. Sim, aí é você. Então, os pequenos hábitos, né? À toa que o Show Gordura, com o desafio do 31 dias, ele já vem justamente... A gente vai cuidar do corpo, mas também a gente vai cuidar da disciplina, Isso. da Sim, constância, mudar essa mentalidade, mudar, né? ter esse Ter uma entendimento motivação. e ser a sua própria motivação. Porque muitas vivem no senso de aprovação de alguém. Sim. Exato. E aí ele fala, a gente elimina isso. Agora você vai ser sua motivação, você vai se ver como realmente você se vê ou dá o valor para o seu emprego. E aí você vai ver que a sua vida começa a mudar. Porque senão vai viver sempre aquela ideia da roda, a roda dos ratos, em paralelo à roda da vida. Porque eu quero ter equilíbrio. Gente, Não não dá. tem equilíbrio. Não. Você vai ter que aprender a ajustar as coisas. Exato. E aonde a área que tá precisando de mais atenção, você vai cuidar, e aí você vai, né, tentando, assim, esse equilíbrio, mas de uma forma, qual área eu preciso mais agora? É minha saúde? Então, o do trabalho vai diminuir um pouquinho enquanto eu coloco minha saúde no lugar. E assim, a gente vai seguindo, né? É saber vai administrar levando. o tempo Hoje, mesmo. hoje eu tenho uma carga horária de trabalho bem puxada. A gente até conversou sobre isso num episódio anterior. Mas, por exemplo, eu tô hipertensa, tenho colesterol alto e entrei pro show. O show foi a minha salvação, porque pré-menopausa e uma loucura. E aí você fala, opa, peraí, tá muita coisa acontecendo e você... Um cansaço, uma falta de ânimo, uma falta de... Você Porque fala, chega opa, uma hora peraí. que o Você corpo quer, para, mas né? o próprio Exato, corpo exato. e a Não mente aguenta não mais. tá, Aí né? hoje eu preciso administrar o meu horário no sentido de eu continuo trabalhando a mesma carga horária, mas meu celular de trabalho vai pra academia comigo. Você achou uma saída? É isso. Quando tá fazendo cardio ali, O você meu vai respondendo negócio, as o meu alunas, negócio, né? o meu negócio ainda depende de mim para funcionar e as minhas alunas são minha prioridade. Os meus alunos são minha prioridade. Mas em paralelo comigo. Então hoje eu vou para academia, por exemplo, então entre um aparelho e outro, eu respondo, Na pausa. né? Quando chega em casa termina de dar o suporte, mas você precisa desse olhar carinhoso para você, isso é muito importante. A sua fala hoje foi de muita importância, porque algumas mulheres não se encontram, algumas mulheres não se acham. Eu já estive nesse lugar, né? Eu também. Acho que todas É o que nós, nós né? conversamos no primeiro episódio, Acho que né? todas Acho que nós, né? toda mulher tem um período onde ela se perde de si, né? Não sabe pra onde ir, Pra o onde que ir, fazer, o que não fazer. sabe quem é, não se reconhece. Buscar essa Não tem a sua aceitação, identidade ainda, né? buscar a perfeição, não existe. Não, perfeição que a não gente fala, existe. não, mas infelizmente isso veio enraizado. Você viver em prol do outro. Quantas Exato. vezes você saiu e você amou uma bolsa, vou brincar, né? Uma roupa, e aí está sempre com alguém ao lado e fala assim, mas não vai ficar legal em você. Aí passa assim 2 semanas, vai ser aí a uma pessoa cascalho. vem. Tá com a bolsa. Tá com a Isso, bolsa. porque eu falei que não ficava, mas Não ficava ninguém bem foi você, legal. mas- Então, e aí são essas coisas que depois você vai olhando e você fala, pô, eu preciso mudar. O Djalma, ele vive no mundo feminino É. mesmo. A gente brinca que a gente tinha tudo pra ser. Se ele, né, a gente brinca que se não fosse casado, tivesse filho. É por isso que hoje eu falo que é o universo feminino.
Você não precisa realmente, você está no corpo feminino para você Mas entender da respeitar, essência. né? Eu falo que é a essência feminina. Da mesma forma como eu entendo hoje o que é ser homem e o que um homem precisa fazer para que realmente é o seu papel, mas ele consiga entender que dentro disso ele tem uma mãe, tem uma irmã, e aí o comportamento que você tem fora é o que vai refletir dentro. Então começa a ter uma mudança dentro. Porque aí você vai conseguir tratar a mulher da forma como ela tem que ser tratada, Dar a segurança, que ela precisa, e aí automaticamente você vai receber o retorno. Porque a mulher, ela é acolhedora por natureza, né? Sim, Mas- sim. A mulher, ela é acolhedora por natureza. Sim. Cuidadora, né? É. Também, a gente... Já é da nossa Já. essência, né? Já. A gente quer trazer tudo para mundo Acolher, aberto, né? A isso, mulher é um polvo e quer abraçar A gente com quer todos, abraçar. todos os braços. Ainda bem que nós estamos juntos, né? Porque aí eu vou ajudando a você, Não, ainda juntar bem. essas 10 e falar, não, calma, agora eu posso fazer essas 10 Com coisas, mas calma. neste momento eu não preciso ser a mulher povo, porque às vezes você Exato. ser a mulher povo, se você tem uma rede de apoio, ok. Agora vocês têm essa comunidade, é diferente. Sim. Sim. É diferente lá atrás, quando não se tinha. Então era fácil se perder. Hoje já não, porque uma pode realmente, não é levantar bandeira. Porque se você, dependendo da bandeira que você levanta, você esquece que você é a essência. Aí você Exato. esquece que você precisa de alguém para poder te ajudar a alcançar Exato. algo. Aí senão você cria a fortaleza do orgulho, e aí deixa de falar com A, deixa de pedir ajuda pro B, aí você Se permitir. você não se permite, você quebra, e aí você desiste, deixa de sonhar. Então não, hoje com isso... E você acaba voltando para aquela caixinha de onde você lutou tanto para sair. Sim, E é, sim. e é que nem como ele fala até com criança, é sempre mais fácil voltar pro lado ruim do que pro Do bom. que pro bom. Que é mais fácil se perder do que manter no caminho que tá indo te levando pro Porque lado bom. todo mundo sempre potencializa, geralmente o que se fala, o que é bom, ele tem a mesma propagação do que é ruim? É dado a mesma importância? Não, porque quando você conquista, ai, conquistei. Mas quando você perde, parece que é muito É maior. muito maior do que a conquista. Então aí a gente vai mudando todo esse mindset, essa forma de pensar. Eu vou dar valor às minhas pequenas coisas. Se hoje é o acordar e preparar o café, se hoje é o levantar e poder abrir a janela, se hoje é o respirar. Não, são pequenas coisas que fazem a diferença na sua forma como você se É enxerga, o pago né? com sucesso, tudo. Né? Tudo pago com É porque sucesso. aí às vezes as pessoas na força do ódio. Não, gente, não tem que ser na força do ódio. Não, esse termo faço. não. Eu Eu pago na academia todos os dias então. na força do ódio. Então, mas aí Tem algumas coisas que precisam ser na força do ódio, senão não vai. essas crenças vão ser mudadas. Essas crenças elas vão ser reprogramadas. Pronto, não é? Eu Ó, vou levar você pra treinar ok. com o Bruno pra você ver se vai ser na força do ódio. Melhor não. Olha, verdade, não, medo, ó, já- verdade, já tá Você vai verdade. puxar minha Ó, orelha. Ele sabe que você não Ó, começou. verdade. Primeiro treino de quadríceps com o Já Bruno. era. Não, está aí, está aí. Eu trabalhei em academia, assim, coisa de 20 anos. Você me dá um livro de antropologia, 2 dias eu já venho já com o assunto. E academia não, justamente porque os profissionais nunca querem ter um case de sucesso. Hoje mudou bastante, mas Sim. lá atrás não era assim. Não. Era atenção para quem já tinha, para mulher que era. Então não se falava de hipertrofia, não se falava de Definição. ectomorfo. Não. Então ninguém iria olhar e falar assim, não, nós vamos trabalhar com ele. Você vai ter que tomar isso e dedicar 6 horas da sua vida. Como é que... Então hoje não, eu estou amadurecendo essa ideia, depois conversar com o Bruno. Vem Pra pro que eu show, possa- vem pro show. Não, isso eu vou. Eu não tenho esse... Gente, vocês vão fazer uma aulinha comigo, aí vocês vão ver que... Nossa, a aulinha dele. Mas aí eu falo que quebrar esse paradigma. De olhar e falar o que você nunca fez porque você colocou que não era importante para sua vida. Então, eu cuido do meu corpo. Eu cuido de mim, mas tem algo que eu não fazia. E é a musculação. Entendi. Porque o profissional nunca vai olhar, tipo, eu quero que ele seja meu case de sucesso porque, ele é magrinho, ele é isso, ele é aquilo. Mas eu vou montar um protocolo para que ele alcance um resultado mínimo. Eu Pra quero... ter a qualidade. Eu quero que a minha orelha esquerda fale assim, agora eu tô tendo um boy magia. O meu neguinho magia. Então está aí. Eu vou participar
diretamente. Primeiro indiretamente. Será que eu vou porque ter uma é propagar. concorrência pro bíceps? Pode Ah, ser não, que sim. eu não tenho. Será? Não, eu não tenho. Não Vai ser Você tem dessa aceitação? forma. É, Você não tem vai ser aceitação. dessa Você forma. aceita perder, então, tá tudo bem. É mais por conta realmente do pertencer. O pertencer, isso é importante. É, E pra porque- cuidar da saúde, né? Do Ah, bem-estar. Não, então, porque assim, aí eu vou usar sempre um outro lado daquilo que eu não gosto. Então eu não gosto de puxar ferro. Mas aí eu trabalho mobilidade, Dança. Fortalecimento. aí eu trabalho fortalecimento. O cardio então, dele tá pago. Tá pago. exercícios isométricos. Então, Sim. assim, aí eu criei toda essa estrutura para aquilo que eu não gosto de fazer. Legal. Mas se eu quiser ganhar peso, você tem que, não adianta. Então aí eu dou a desculpa, né, nesse ponto. Não, mas tá bom, porque senão meus ossinhos não vão aguentar se eu ficar gostoso. Aí eu falei, aí eu vou olhar vou me olhar de forma diferente, aí eu vou ter que mudar meu perfume. Não, tá ótimo assim. Mas eu vou participar do show Então Gordura. fechou. Então pronto. Gente, infelizmente chegamos ao fim. Meu papo tava tão gostoso. Então, Eu acho podemos que ter a gente- pelo menos um merchan, assim, eles não vão ver o que nós vamos comer. Vai, mostra rapidinho. Pede pro Bruno trazer Bruno. da nossa patrocinadora, que a gente Corre depois aqui vai passar pra rapidinho. vocês, pra Olha, patrocinar vai tirar a vocês. gente da dieta. Olha, patrocínio. Não, eu sei que, assim... Vai tirar a gente da dieta. É só, Carol, só um Acho que ele diazinho. colocou aqui, ó. Ah, tá aí. É só um tá chameguinho. Tá aí. Eu não vou abrir porque, né, pra gente não poder falar qual que Pega é esse todas? vulcão. Todas? Não, Ah, é? vamos só uma, porque é da Salmos. Então é da nossa patrocinadora, que nós estaremos fazendo com que patrocine vocês também, para que realmente estejamos nessa estrada, estejamos caminhando junto, Não buscando. acredito que a gente tá conseguindo o Olha, primeiro patrocinador. chegando. Não, vamos E colocar é mãe aqui. e filha, são empreendedoras. São mãe e filhas empreendedoras, que é a Salmos Pizza Bar. Isso, Que que é a Bel e a delícia. Dai. que são Arroba os- Salmos Pizza Bar, gente. Obrigada, Salmos. Obrigada. Olha, obrigado pela confiança. Isso aí. Sejam bem-vindos. Vou comer sem peso na consciência. Depois eu corro 30 minutos na esteira. Tenho certeza que vai ser uma parceria maravilhosa. Teremos muitos eventos pela Nossa, frente. Sim. Muitos, Ai, né? ai. Aguardem a agenda, próximos eventos aqui. Acompanhe lá, Isso. Seven Trip, Mulheres Overflow, e ninguém Pode pode com com É isso, gente. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso ter Foi, vocês papo aqui. gostoso. Delícia, Foi um papo muito gostoso. Passou muito rápido. Transbordou. Transbordou. Teremos outros, tenho certeza Ai, disso. Vamos ser muito Tem sinceros. muitas perguntas ainda que ficaram, que como a cabeça É, da que a gente gente começa fica, né? a fer... Vamos Começa trazer a o ferver, casal mas- mais vezes aqui para abordar alguns assuntos mais específicos, específicos. né? Legal, Pra gente legal. aprofundar mais, mas foi ótimo que hoje todo mundo conseguiu conhecer o casal, sabe Um casal quem é o apaixonado, Djalma, quem é a né? Jéssica. E muito, muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada, Eu que meninas, agradeço. foi Obrigada, ótimo. obrigada. Hoje foi incrível. Foi, Nós que né? agradecemos Foi incrível. o Hoje convite, foi- de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir, se inscrever no nosso canal. Seguem o Djalma e a Jéssica, a Seven Trip, a Mulheres Overflow. Só o Djalma Peterson já tá bom, Nossa, que aí a gente são vai muitas, mas a direcionando. gente Já deixa tudo aqui na direcionando. tela. Vocês vão ter aqui na telinha todos os arrobas. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilha, manda pra uma amiga, pra uma prima. Foi Exatamente. maravilhoso. Espero vocês no próximo episódio. Gente, muito, muito obrigada. Foi Valeu. maravilhoso. Obrigada, gente. Uma salva de palmas pra Obrigada. gente. Por quê? Por quê? Ninguém sabe com elas. Um beijo, gente. Um beijo, até a próxima. Beijo.